Drops! Caio Ren, já que o vídeo é sobre flashback, vou sugerir algo parecido. Como faz um sonho? Seja sonho quando o personagem está dormindo ou quando ele está só pensando, meio que viajando na maionese. Se puder, responde 2 em um vídeo. Obrigado. Fala, Caio, vamos conversar aqui, vamos falar um pouco sobre isso, porque é também um desses recursos, né, de você mostrar algo diferente ali através das páginas do seu mangá. E apesar de não ter uma regra no mangá especificamente tão, vamos dizer assim, geral como no caso do flashback, né, que é uma regra que praticamente todo mangá usa, o sonho ele não tem isso, mas tem algumas formas que a gente consegue representar isso. Vamos para a tela do meu computador aqui para eu mostrar para você mais ou menos como que funciona. Então tá, vamos imaginar que isso aqui é a página do seu mangá. Meio torta, mas faz parte. Aí a gente tem os quadros, né, da sua história. Beleza. Um quadro aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá pegando bonitinho minha página torta. Aí você tem um outro quadro aqui. E beleza, né? Então vamos supor aqui, nesse primeiro quadro, o personagem está indo dormir, né? Ele está deitando aqui na cama, pá, se cobrindo. E nesse segundo quadro aqui, ele dormiu. Como que a gente pode representar nesses casos aqui que ele está sonhando a partir daqui de baixo, né? No caso de flashback, como eu falei no outro vídeo, a gente geralmente preenche a borda aqui da página de preto. No caso de um sonho, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma das coisas que é muito comum fazer, principalmente em quadrinhos ocidentais e tal, comics americanos, etc., é você fazer os balões aqui embaixo, os balões não, né? O traçado do quadro, né? Os quadros, como se fossem com formato de nuvem ou mais tortos, assim, mais irregulares. E só a diferença desse estilo de balão pro balão, né? Pro balão, tô falando balão o tempo inteiro. Desse estilo de traçado do quadro, né? Pro traçado normal, que é mais reto, que é feito até com a ferramenta aqui, né? Pra ficar certinho. Cadê a ferramenta? Aqui. Né? O quadrado que é assim e tal, que é um quadrado normal, retinho, bonitinho. Só essa diferença desse tipo de quadro pro de baixo já vai mostrar ali pro seu leitor que isso aqui tá diferente, do que ele viu anteriormente. Já a gente pensando aqui, outra forma que você pode fazer, né, sei lá, vamos tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, só que deixando de um jeito mais claro ainda. Então aqui, por exemplo, você vai e foca no rosto do seu personagem dormindo, né, sei lá. E quando o personagem está dormindo, a gente costuma colocar um Z assim, né, alguma coisa assim, e a gente tem o balão de pensamento também. O que é o balão de pensamento? Né? O balão de fala. Já conhece, né? Um círculo normal tem a setinha. Os balões de pensamento, ou eles têm esse formato de nuvem, né? Por isso que eu falei que fazer ali o quadro com formato mais irregular funciona. Você fazer ele com formato de nuvem também funciona, porque é um formato padrão para pensamento. Então, o personagem está aqui, você pode fazer como se fosse o balão de pensamento, vindo aqui da cabeça dele e formando os próximos quadros com esse formatinho de nuvem, como se ele estivesse imaginando, e aí você usa esse espaço aqui para desenhar como se fosse um quadro mesmo. Normal, e aí você segue com a história da mesma forma. Se você quer continuar contando aqui, você vai fazendo esse formato de nuvem ali e continua contando toda a história aqui que você quer contar da mesma forma que você faria com o quadro normal, só mudando esse formato do quadro. Esse é um jeito que eu acho que fica bem interessante de mostrar o personagem sonhando. Se você está fazendo uma história colorida, né? Então você tem aqui, tipo, vamos pegar aqui, vamos usar aqui uma cor, beleza. Você está usando aqui e tal, você está fazendo a história colorida, então você tem as cores padrões que você vai usar aqui nos quadros e tal. Você tem um certo nível de tonalidade de cor que você usa para fazer as suas páginas. É claro que geralmente os mangás são preto e brancos e tal, mas vamos usar aqui esse tempo, né, esse espaço que tem aqui para poder representar. Então beleza, você usou aqui algumas cores. Aí quando você for fazer aqui o sonho,
quando a gente pensa sonho, a gente pensa em nuvem, a gente pensa em geralmente tons mais claros e coisas do tipo. Então você pode tanto usar tons que são mais acinzentados, mais claros. E aí essa dessaturação, né, o tom daqui de cima, ele é mais saturado e o tom do sonho é menos saturado. Aí o que acontece é que vai dar essa diferença, né? Quando você olha as duas cenas, você olha as duas imagens, ele apresenta essa diferença de tonalidade, de saturação, e aí você consegue ter visualmente, na hora que você bate o olho na página, você já consegue perceber que, pera, aquilo ali está diferente, esses quadros, eles são diferentes. Aí se você faz todo o quadro assim, mais ou menos, já dá essa visão para o seu leitor. Porque a ideia, né, de quando a gente está representando é que o leitor consiga captar a diferença para a gente não precisar dizer. E no sonho de fulano é isso que está acontecendo. Então você muda ali o padrão da sua página e o próprio leitor, por estar engajado na história, vai entender que aquilo está diferente. E aí a definição de aquilo está diferente porque geralmente é o próprio contexto da história que vai dar, né? No nosso caso aqui a gente mostrou o personagem. Deixa eu pegar aqui uma cor para marcar. A gente mostrou aqui o personagem indo deitar e dormindo, né? Marcou aqui com o Z o personagem dormindo e beleza. Então o próprio leitor entende, pera, esses quadros estão diferentes por um motivo. A cor está diferente, a tonalidade da cor está diferente por um motivo. E o personagem estava dormindo, logo ele deve estar sonhando. Tem um quadrinho chamado Black Hole, eu vou até pegar ele. Não sei se eu consigo tirar ele daqui. Deixa eu voltar para mim. Aqui. Esse quadrinho aqui, grandão ele, né? Gigante. Publicado pela Dark Side aqui no Brasil. E ele trabalha muito com essa mecânica de sonho. Deixa eu ver aqui, porque ele tem algumas cenas que não são apropriadas para um canal no YouTube. Então, aqui ele tem os quadros normais dele, né? Todos quadrados, certinho, retinho. E aí, quando os personagens estão sonhando, deixa eu procurar aqui algum sonho que possa ser visto. Aqui, beleza. Essa parte aqui é com sonho. Aí você vê que os quadros, né, eles já são totalmente irregulares, né? Eles têm esse formato ondulado aí. Então, só de você ver o formato do quadro diferente e dado o contexto, você vai entendendo que aquilo é um sonho. Quando aquilo se repete ao longo de uma história, fica mais fácil ainda de você entender que aquilo é um sonho. E se for um personagem viajando na maionese, como ele falou ali, é a mesma coisa, né? Você vai usar aqui esse mesmo modelo, esse mesmo padrão que eu mostrei aqui com o personagem, né? A cabeça do personagem e aí como se fosse o balãozinho de imaginação dele. Você pode muitas vezes até fazer isso dentro do próprio, vamos dizer assim, do próprio quadro. Então vamos lá. Aqui você tem o quadro, né? O quadro da página. E aqui você tem o personagem imaginando, viajando na maionese. Bonitão o desenho, né? Show! Você vai fazer aqui o negócio e aqui você vai ter aí como se fosse a divisão do pensamento. Só que em vez de você escrever texto aqui dentro você vai ter o desenho do porquê que ele está viajando na maionese. O que ele está imaginando, né? Qual que é a imaginação daquele personagem. Então esse tipo de coisa funciona até dentro do próprio quadro da própria história, né? Não precisa necessariamente ser alguma coisa que você está trabalhando ali com a própria narrativa da sua página e tal. Você consegue fazer isso também dentro do próprio quadro. Aqui você tem os outros quadros e tal, a história normal, seguindo o padrão. Dá para fazer isso também, algo que você pode trabalhar se você não quiser usar ali texto, né? Para descrever ali o que o personagem está pensando. E aí da mesma forma, né? Aqui trocando esse quadro de baixo, você mostrou aqui que o personagem está pensando alguma coisa e que o modelo aqui, né, o contorno do pensamento dele é esse balão aqui com formato de nuvem. Quando você faz o quadro de baixo também tem esse formato, logo o leitor já traça o paralelo e imagina, né? Ok, esse balão de baixo aqui tem o mesmo formato, esse quadro de baixo tem o mesmo formato que o balão de pensamento do personagem aqui no quadro anterior, logo é a extensão, né, a continuação do pensamento do personagem que está viajando aqui nesse quadro. Então espero que isso tenha ajudado um pouco a definir, né? Como eu disse, não tem uma regra, né? Mas o geral que costuma ser feito é essa alteração no formato dos quadros e tal, porque ela é a coisa mais perceptível ali de imediato. Se você está fazendo uma história com retícula, você pode também fazer ali um contorno, fazer todas as páginas, as partes dentro do sonho com retícula ou algo assim,
ou fazer um traçado mais leve, se você está trabalhando com cinza, né, de repente, quando você estiver mostrando o que está acontecendo aqui dentro, né, do pensamento dele, em vez de você usar a mesma tonalidade, né, o preto ali, para desenhar ali, você usa um tom um pouco mais claro, então também fica com esse ar de imaginação e coisa do tipo. Qualquer recurso que você use que altere a forma como o leitor está vendo, altere o padrão da história ali que o leitor está acompanhando, ele vai entender que aquilo tem alguma coisa de diferente. E aí o próprio contexto da cena, do que aconteceu antes e do que vier depois, vai ajudar ele a captar o que foi aquilo, por que estava diferente ali aquilo que ele estava lendo. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que esse vídeo tenha respondido não só a dúvida aqui do Caio Ren, mas a sua dúvida também, caso você queria fazer um personagem sonhando ou viajando no seu mangá, no seu quadrinho, etc. Valeu, deixa seu like aqui embaixo pra me dar uma força e acompanhe os outros vídeos do canal que estão aparecendo aqui no final. É nóis!